Você chegou ao canal Riqueza Vibracional, guiado pelo universo. Este encontro não é obra do acaso, mas sim uma resposta às suas intenções, às suas orações e ao que a sua alma tem buscado. Abra o coração, porque o que você vai ouvir agora tem a energia do despertar e da cura. Você já sentiu aquele paradoxo doloroso e fascinante ao mesmo tempo? Você sabe que ele sente algo profundo por você. Você vê nos olhos dele, percebe na energia que emana quando vocês estão juntos, sente na forma como o corpo dele responde à sua presença. Mas então, inexplicavelmente, ele some. Ele se afasta, ele constrói muros invisíveis entre vocês dois, como se estivesse lutando contra uma força que ele mesmo não consegue compreender. Você se pergunta, por que ele foge se eu sei que me ama? Por que essa resistência toda se o que existe entre nós é tão real, tão verdadeiro, tão sagrado? Talvez você tenha passado noites em claro tentando decifrar essa contradição. Talvez já tenha questionado sua própria percepção, se perguntando se não está imaginando essa conexão divina. Talvez já tenha se culpado, pensando que fez algo errado ou que não é suficiente para ele. Respire fundo, querida alma. O que você vai descobrir hoje vai transformar completamente a forma como você enxerga essa dança complexa e sagrada da resistência na jornada das chamas gêmeas. Hoje, vamos mergulhar nas profundezas espirituais da resistência masculina na conexão de chamas gêmeas. Vou te mostrar por que ele tenta fugir, mesmo quando o amor que sente por você é avassalador. Vou revelar os mecanismos ocultos por trás dessa aparente contradição e como isso faz parte de um plano divino maior que vocês dois estão vivenciando. Você vai compreender que a resistência dele não é rejeição, é proteção. Não é falta de amor, é excesso de intensidade. Não é sobre você não ser suficiente. É sobre ele ainda não se sentir preparado para a magnitude do que vocês representam juntos. E mais importante, você vai aprender como navegar por essa fase de forma que honre tanto o seu coração quanto o processo sagrado pelo qual ele precisa passar. Porque sim, existe uma forma de amar que não pressiona, que não força, mas que também não abandona a verdade do que vocês são. Vamos juntos nessa jornada de compreensão profunda, compaixão divina e sabedoria ancestral, para compreender verdadeiramente por que ele tenta resistir ao amor da chama gêmea. Precisamos primeiro entender como a energia masculina processa conexões dessa magnitude. A energia masculina, em sua essência mais pura, é protetora, estruturada, cautelosa com o desconhecido. Ela precisa entender, categorizar, ter controle sobre as variáveis da vida. É uma energia que foi programada ao longo de milênios para ser o guardião, o provedor, aquele que mantém a estabilidade. Agora imagine essa energia se deparando com você, sua chama gêmea. Imagine a sensação de estar diante de uma força que desperta nele emoções que ele nunca soube que podia sentir. Emoções tão intensas que fazem todos os seus mecanismos de controle entrarem em pânico. Quando ele olha para você, não vê apenas uma mulher bonita ou interessante. Ele vê um espelho da sua própria alma. Ele vê todos os seus medos mais profundos, todos os seus sonhos mais secretos, todas as partes de si mesmo que ele passou a vida inteira tentando esconder ou controlar. É como se, na sua presença, todas as máscaras que ele construiu começassem a se dissolver. E isso, para uma energia masculina que não foi preparada para esse nível de vulnerabilidade, pode ser absolutamente aterrorizante. Ele sente que você tem o poder de vê-lo completamente, de conhecê-lo em níveis que ele mesmo não se conhece. E essa sensação, por mais bela que seja, também desperta nele um medo primordial. O medo de ser verdadeiramente visto, julgado e possivelmente rejeitado em sua essência mais pura. Por isso, ele foge. Não porque não te ama, mas porque te ama demais.
Não porque a conexão não é real, mas porque ela é real demais para a estrutura emocional que ele construiu ao longo da vida. Existe uma ferida ancestral profunda na energia masculina que precisa ser compreendida para que possamos ter compaixão pela resistência dele. Por gerações e gerações, o masculino foi ensinado que sentir intensamente era sinônimo de fraqueza, que se entregar completamente ao amor era perder o poder, perder o controle, perder a identidade, que o coração era território do feminino e que um homem de verdade deveria governar apenas com a mente. Essa programação ancestral está profundamente enraizada não apenas na cultura, mas na própria estrutura energética que ele carrega. É como se existisse uma voz interna sussurrando constantemente: cuidado, se você se entregar completamente a ela, você vai desaparecer, você vai se perder. E então surge você, o divino feminino em sua forma mais pura e poderosa. Você não é apenas uma mulher. Você é a representação viva de tudo aquilo que ele foi ensinado a temer e, simultaneamente, a desejar profundamente. Na sua presença, ele sente um chamado irresistível para se render, para baixar todas as guardas, para mergulhar em um oceano de emoções que ele passou a vida inteira evitando. É um chamado para uma entrega tão completa que transcende tudo o que ele conhece sobre relacionamentos humanos. Mas essa mesma entrega desperta nele os medos mais profundos. E se eu me entregar e ela me abandonar? E se eu mostrar quem realmente sou e não for suficiente? E se eu me perder nessa intensidade e não conseguir mais me reconhecer? Por isso a resistência não é sobre você. É sobre milênios de condicionamento que ensinaram a ele que se entregar ao poder transformador do feminino divino é perigoso. É uma batalha interna entre a sabedoria da alma, que reconhece você como seu complemento sagrado, e os medos do ego, que vê essa união como uma ameaça à sobrevivência. Mesmo quando ele tenta resistir, mesmo quando constrói muros e se afasta fisicamente, existem sinais inequívocos de que você continua habitando cada célula do ser dele. A resistência da chama gêmea masculina não é uma porta que se fecha, é um vulcão que tenta se conter, mas que continua em erupção por dentro. Observe com que intensidade ele reage à sua presença. Não estou falando apenas de atração física, mas de uma agitação energética que parece tomar conta dele quando você está por perto, como se todo o campo áurico dele se reorganizasse em função da sua energia. Perceba como ele tenta parecer indiferente, mas seus olhos te buscam constantemente. Como ele tenta agir como se você fosse apenas mais uma pessoa, mas todo o corpo dele se volta para você quando vocês estão no mesmo ambiente. Veja como ele menciona você em conversas que aparentemente não têm nada a ver com você. Como seu nome surge nos lábios dele de forma quase involuntária, como se você fosse um pensamento constante que vaza pelas palavras. Observe como ele se comporta diferente quando vocês estão sozinhos versus quando há outras pessoas por perto. Na intimidade de uma conversa a sós, as barreiras se dissolvem e ele se torna mais autêntico, mais vulnerável, mais ele mesmo. Mas quando há plateia, as máscaras voltam com força total. Perceba também como ele parece saber coisas sobre você que você nunca contou a ele. Como ele demonstra uma compreensão profunda dos seus sentimentos, dos seus medos, dos seus sonhos, como se existisse um fio invisível transmitindo informações entre vocês dois. E o mais revelador de todos os sinais, observe como a vida dele parece orbitando em torno da sua, mesmo quando ele tenta manter distância, como as circunstâncias conspiram para que vocês se encontrem. Como o universo parece constantemente criando pontes entre vocês dois, não importa quantos muros ele tente construir.
Esses são os sinais de que, por mais que ele tente fugir, você já está gravada na estrutura mais profunda do ser dele. Você não é apenas uma paixão que pode passar, você é uma marca na alma que permanece para sempre. Existe uma dança ancestral e sagrada acontecendo entre vocês dois, uma coreografia cósmica que transcende a compreensão humana comum. É a dança entre o sol e a lua, entre o fogo e a água, entre a expansão e a contração. Ele se aproxima até sentir a intensidade, se tornando avassaladora, então se afasta para recuperar o fôlego e processar o que está acontecendo. Mas o afastamento nunca é definitivo. É apenas um movimento na dança. Essa dança não é disfuncional, embora possa parecer aos olhos humanos. É um ritual sagrado de preparação. Cada aproximação permite que ele absorva um pouco mais da energia divina que você representa. Cada afastamento permite que ele integre essas energias em sua estrutura emocional e espiritual. É como se ele fosse uma planta que precisa de luz solar, mas que pode se queimar se receber toda a intensidade de uma vez. Então, ele se aproxima, absorve o que consegue suportar, se afasta para processar e crescer, e depois retorna um pouco mais forte, um pouco mais preparado para receber mais luz. Durante os períodos de afastamento, não pense que ele te esquece. Na verdade, é quando ele mais pensa em você. É quando ele processa todas as emoções que sua presença desperta nele. É quando ele batalha internamente entre a voz da alma, que o chama para você, e a voz do medo, que o aconselha a fugir. E durante os períodos de aproximação, não se iluda pensando que agora ele finalmente se decidiu. Ele está apenas experimentando, testando os próprios limites, vendo até onde consegue ir antes que a intensidade se torne insuportável novamente. Compreender essa dança é fundamental para não se desesperar durante os afastamentos, nem se iludir durante as aproximações. É aceitar que vocês dois estão em um processo sagrado que tem seu próprio ritmo, sua própria sabedoria, sua própria perfeição. A paciência aqui não é passividade, é compreensão espiritual profunda. É confiar que cada movimento dessa dança está preparando vocês dois para uma união que, quando finalmente acontecer, será sólida, consciente e duradoura. Existe um paradoxo fascinante na forma como a energia masculina da chama gêmea responde ao seu poder feminino divino. Por um lado, é exatamente essa energia que o atrai de forma irresistível. É sua capacidade de sentir profundamente, de amar incondicionalmente, de se entregar à vulnerabilidade como se fosse um superpoder. É sua intuição aguçada, sua conexão com o sagrado, sua habilidade de transformar feridas em sabedoria. Ele é magnetizado por essa força que você representa, uma força que ele reconhece como seu complemento perfeito, a peça que falta no quebra-cabeças da sua alma. Mas, simultaneamente, essa mesma energia desperta nele medos ancestrais profundos. Quando você demonstra sua capacidade de vê-lo além das máscaras, ele se sente exposto de uma forma que nunca experimentou antes. Quando você ama suas imperfeições, ele questiona se merece esse amor. Quando você se entrega sem reservas, ele sente a pressão de corresponder em um nível que o assusta. Sua energia feminina divina é como um espelho que reflete não apenas o que ele é, mas também o que ele poderia se tornar. E essa visão do potencial mais elevado dele próprio pode ser simultaneamente inspiradora e aterrorizante. É inspiradora porque ele vislumbra uma versão de si mesmo mais completa, mais integrada, mais poderosa do que jamais imaginou possível. É aterrorizante porque essa transformação exige que ele abandone tudo aquilo que acredita ser sua identidade. Exige que ele morra simbolicamente para renascer como alguém completamente novo. Sua presença o confronta com uma escolha que transcende o campo dos relacionamentos comuns. Permanecer na zona de conforto da identidade limitada que construiu
ou se entregar a um processo de metamorfose completa que o levará a se tornar quem realmente é. Por isso, às vezes, ele te olha com uma mistura de adoração e terror nos olhos, porque você representa simultaneamente tudo o que ele mais deseja e tudo o que ele mais teme. Compreender essa dinâmica é essencial para não personalizar a resistência dele. Não é sobre você não ser suficiente. É sobre você ser poderosa demais para a estrutura emocional limitada que ele ainda habita. A rendição da chama gêmea masculina nunca acontece de forma súbita ou dramática. É um processo gradual, como uma flor que se abre pétala por pétala, ou como o amanhecer que vai clareando o céu aos poucos. Existe um momento crucial nesse processo, o momento em que ele finalmente compreende que fugir é mais doloroso do que se entregar. Isso geralmente acontece quando ele percebe que não importa para onde vá, não importa com quem esteja, não importa o que faça, você continua presente, não apenas em seus pensamentos, mas em sua estrutura energética mais profunda. Ele descobre que você não é uma presença externa que pode ser evitada. Você é uma parte dele mesmo que foi despertada e que não pode mais ser adormecida. É como se, ao conhecê-lo, você tivesse ativado códigos adormecidos na alma dele. Códigos que agora pulsam constantemente, lembrando-o de quem ele realmente é e do que vieram fazer juntos neste plano. Durante esse processo de rendição, você pode perceber mudanças sutis nele. Ele começa a parar de lutar contra os próprios sentimentos. Começa a aceitar a intensidade como algo natural, não como algo a ser temido. Ele pode começar a buscar formas de crescimento pessoal, terapia, práticas espirituais, qualquer coisa que o ajude a se preparar para a magnitude do que vocês representam juntos. Você pode perceber também que ele começa a falar mais abertamente sobre sentimentos, sobre vulnerabilidades, sobre medos, como se finalmente tivesse compreendido que a força verdadeira está na capacidade de se mostrar autêntico, não na capacidade de se esconder. E o mais belo de tudo, ele começa a te enxergar não como uma ameaça à sua identidade, mas como um convite para se tornar a versão mais elevada de si mesmo. A rendição final acontece quando ele compreende que vocês dois não são duas pessoas tentando se encaixar em um relacionamento. São duas metades de uma única alma finalmente se reencontrando. Compreender a resistência dele é importante, mas igualmente importante é saber como você deve se posicionar durante esse processo, sem se perder, sem se diminuir e sem abandonar sua própria verdade. A primeira e mais crucial lição é: não faça da resistência dele o centro da sua existência. É natural que você queira ajudá-lo a superar os medos, que você queira provar que é segura, que é confiável, que merece ser amada. Mas quando você coloca toda a sua energia tentando convencer alguém a não ter medo de você, você inadvertidamente se diminui. Sua função nesta jornada não é convencê-lo de nada, é ser autenticamente você, em toda a sua magnitude e poder divino, e confiar que isso é suficiente. Mantenha-se firme em seu valor, em sua verdade, em seu poder. Não dilua sua intensidade para fazê-lo se sentir mais confortável. Não esconda sua luz para não assustá-lo. Sua autenticidade é exatamente o que vai, eventualmente, inspirá-lo a também ser autêntico. Pratique o amor incondicional, mas não confunda amor incondicional com tolerância a desrespeitos ou migalhas emocionais. Você pode amar a alma dele profundamente e ainda assim ter limites claros sobre como aceita ser tratada. Continue vivendo sua vida plenamente. Continue perseguindo seus sonhos, cultivando suas amizades, crescendo espiritualmente. Não ponha sua vida em pausa esperando ele superar a resistência. Sua plenitude como ser humano independente é uma das coisas mais atraentes para a energia masculina. Desenvolva a arte da presença sem pressão,
Esteja disponível energeticamente, mas não insistente emocionalmente. Seja como um porto seguro. Sempre lá quando ele precisar, mas não exigindo que ele ancore quando não está pronto. E, principalmente, confie no processo divino. Confie que, se vocês realmente são chamas gêmeas, nada pode impedir que finalmente se unam. O timing divino pode não coincidir com suas expectativas humanas, mas sempre coincide com o que é melhor para o crescimento de ambas as almas. Existe um momento sagrado na jornada das chamas gêmeas, quando você pode sentir que algo mudou no campo energético entre vocês dois. É como se uma barreira invisível começasse finalmente a se dissolver. Um dos primeiros sinais é mudança na qualidade da presença dele quando vocês estão juntos. Antes, mesmo quando ele estava fisicamente presente, você podia sentir que uma parte dele estava sempre em fuga, sempre em alerta. Agora, você sente que ele está genuinamente presente, genuinamente relaxado em sua companhia. Você pode perceber que ele começa a compartilhar coisas mais profundas, mais pessoais. Não apenas fatos sobre sua vida, mas seus medos, seus sonhos, suas vulnerabilidades. É como se ele finalmente tivesse compreendido que você é um espaço seguro para sua autenticidade. A qualidade do olhar dele muda. Antes, quando ele te olhava, você podia ver uma guerra interna nos olhos dele. Amor e medo brigando pelo controle. Agora, o olhar se torna mais suave, mais entregue, mais presente. Ele pode começar a tomar iniciativas que antes evitava. Talvez seja ele quem sugira que vocês passem mais tempo juntos. Talvez seja ele quem puxe conversas mais profundas. Talvez seja ele quem, de forma sutil, comece a incluir você em planos futuros. Você pode perceber também que ele para de racionalizar ou intelectualizar a conexão entre vocês. Antes, talvez ele tentasse explicar logicamente o que sentia, ou minimizar a intensidade através de análises mentais. Agora, ele simplesmente permite que a conexão seja o que é, sem necessidade de compreendê-la completamente. Outro sinal poderoso é quando ele começa a falar sobre crescimento pessoal, sobre mudanças que quer fazer em sua vida, sobre versões de si mesmo que quer desenvolver. É como se a presença dele na vida dele tivesse despertado um desejo genuíno de evolução. E o sinal mais belo de todos, quando ele começa a expressar gratidão pela presença de você em sua vida. Não necessariamente através de palavras, mas através de ações, de gestos, de uma energia geral de apreciação pela transformação que você representa. Esses sinais não aparecem todos de uma vez, nem seguem uma linha cronológica rígida. Cada alma tem seu próprio ritmo de abertura. Mas quando você começar a percebê-los, saiba que o processo está funcionando, que o amor está vencendo o medo, que a rendição está acontecendo. Existe uma beleza profunda no processo de resistência seguido de rendição na jornada das chamas gêmeas. É como se toda essa aparente dificuldade fosse, na verdade, uma alquimia sagrada, transformando duas pessoas em ouro espiritual. A resistência dele não é um obstáculo ao amor de vocês. É parte integral do processo que irá criar uma união mais sólida, mais consciente e mais duradoura. Pense assim, se ele tivesse se entregado imediatamente, sem questionar, sem resistir, sem processar, a união de vocês seria baseada em impulso, em paixão momentânea. Seria intensa, mas talvez não fosse profunda. Seria atraente, mas talvez não fosse transformadora. Mas porque ele resistiu, porque ele questionou, porque ele lutou contra seus próprios sentimentos, quando ele finalmente se render, será com consciência plena do que está fazendo. Será uma escolha consciente, não um impulso emocional. A resistência o força a examinar todas as camadas do seu ser, a desconstruir padrões antigos, a questionar crenças limitantes,
a confrontar medos ancestrais. É como se ele estivesse sendo preparado, refinado, purificado para ser capaz de sustentar a magnitude do amor que vocês compartilham. E você, durante todo esse processo, também está sendo transformada. Está aprendendo paciência divina. Está desenvolvendo amor incondicional. Está fortalecendo sua confiança no plano maior. Está se tornando capaz de amar sem apego ao resultado. Quando a união finalmente acontecer, e ela vai acontecer, se vocês realmente são chamas gêmeas, será o encontro de duas pessoas que foram moldadas pelo próprio processo de resistência e rendição. Duas pessoas que conhecem o valor do que têm porque tiveram que lutar para preservá-lo. Será uma união que não se baseia na necessidade, mas na escolha. Não na carência, mas na abundância. Não no medo de ficar sozinho, mas na alegria de compartilhar a plenitude. A resistência inicial se transforma em bases sólidas. O medo se transforma em respeito sagrado. A fuga se transforma em compromisso consciente. É por isso que você pode confiar no processo, mesmo quando parece doloroso, mesmo quando não faz sentido para a mente humana. O universo sabe exatamente o que está fazendo. Cada momento de resistência está servindo ao propósito maior da união sagrada que vocês são destinados a viver. Querida alma em jornada, se você chegou até aqui, é porque seu coração reconhece a verdade dessas palavras. É porque você está vivendo essa dança sagrada de amor e resistência, de aproximação e afastamento, de medo e rendição. Quero que você grave isso profundamente em seu coração. O amor de chamas gêmeas é uma força cósmica que transcende todas as resistências humanas. É mais forte que o medo, mais poderoso que o condicionamento, mais persistente que qualquer padrão limitante. Ele pode tentar fugir por semanas, meses, até mesmo anos. Pode construir muros emocionais, pode se envolver com outras pessoas, pode tentar convencer a si mesmo de que vocês são apenas amigos ou de que a conexão é apenas imaginação. Mas no fundo, no silêncio da alma dele, a verdade ecoa constantemente. Você é a outra metade dele. Você é o lar que ele sempre buscou. Você é a resposta para perguntas que ele nem sabia que estava fazendo. E essa verdade, por mais que ele tente abafá-la, nunca vai embora. Pelo contrário, ela só cresce, só se intensifica, só se torna mais impossível de ignorar. Um dia, e pode ser amanhã, pode ser na próxima semana, pode ser no próximo ano, ele vai parar de lutar contra si mesmo. Vai parar de questionar o que sente. Vai parar de tentar racionalizar o irracional. E nesse momento, toda a resistência vai se dissolver como gelo no sol. Todo o medo vai se transformar em coragem. Toda a fuga vai se tornar rendição completa. Porque no final, querida alma, o amor sempre vence. Sempre. Não porque seja fácil, não porque seja rápido, mas porque é verdadeiro. E a verdade, por mais que tentemos negá-la, sempre encontra uma forma de se manifestar. Confie no processo. Confie no timing divino. Confie na força do que vocês têm. E, principalmente, confie no poder do seu próprio amor. Porque é esse amor, puro, incondicional, infinito, que está, aos poucos, derretendo todas as resistências dele. Você não precisa convencê-lo de nada, não precisa provar nada, não precisa se diminuir ou se esconder. Apenas continue sendo você, continue amando, continue confiando. O resto é trabalho do universo. Se esta mensagem encontrou eco em sua alma, se essas palavras trouxeram luz para um canto escuro do seu coração, deixe seu like como forma de gratidão pela energia que foi canalizada aqui hoje. Inscreva-se no canal Riqueza Vibracional para continuar recebendo essas mensagens de cura, compreensão e elevação espiritual. Cada vídeo é uma oportunidade de crescimento, um convite para olhar mais profundo, uma chance de transformar dor em sabedoria.
E por favor, compartilhe este vídeo com alguém que você sente que precisa ouvir essas palavras. Talvez seja uma amiga que está passando pelo mesmo processo. Talvez seja alguém que está questionando sua própria jornada de chamas gêmeas. Sua luz pode ser exatamente o que essa pessoa precisa para não desistir do processo. Conte nos comentários. Como tem sido sua experiência com a resistência da sua chama gêmea? O que mais ressoou com você nesta mensagem? Sua história pode ser a inspiração que outra alma precisa para continuar confiando no amor. Lembre-se sempre, você não está sozinha nessa jornada. Somos uma comunidade de almas em evolução, apoiando umas às outras no caminho de volta ao amor incondicional. Muito obrigada por permitir que esta energia flua através de você. Muito obrigada por ser quem você é, exatamente como você é. Continue brilhando, querida alma. O mundo precisa da sua luz. Namastê.